Fernando de Bulhões. A família dos Bulhões era muito rica e pertencia à alta nobreza de Portugal. Depois de uns 20 anos desse acontecimento, essa mesma criança, no início da sua juventude, resolveu mudar de vida e entrar na Irmandade dos Frades Franciscanos. E aí, seu nome foi mudado para Antônio, como até hoje ele é conhecido por toda a terra. E desde então, os historiadores se fazem essa pergunta: qual era o segredo desse homem para ele se tornar o santo mais popular da igreja e um dos personagens humanos mais populares de toda a humanidade em todos os tempos? Se nós consideramos o significado comum dessa palavra, popularidade, Santo Antônio tinha tudo para não ser popular. Ele tinha um temperamento forte, austero, introvertido, daqueles que não agradam logo à primeira vista. Sua figura física não era em nada parecida com essa imagem que a arte e a tradição popular imortalizaram. Ele morreu muito novo, 35 anos de idade, e nos últimos tempos de sua vida sofreu de algumas doenças graves: artrose, asma, diabetes e hidropisia. Era um homem fisicamente desgastado pelo grande sacrifício que fazia cotidianamente. Então, o que é que faz esse homem ser tão popular? Com relação à sua pregação, ele não fazia concessão ao gosto dos seus ouvintes. Só tinha um compromisso com a verdade, quer agradasse, quer desagradasse. Por isso, às vezes, suas palavras eram duras, intransigentes. Vou dar um exemplo. Não se escandalize. Um dia, ele estava pregando diante de uma plateia de padres, frades, bispos e autoridades da igreja. E vendo a grande miséria, pobreza na cidade de Pádua, ele disse essas palavras, ao pé da letra. Nós temos os sermões dele escritos por ele mesmo, não como pronunciou, mas o conteúdo. E ele disse essas palavras: é pecado tirar dos pobres aquilo que aos pobres pertence. Os bens da igreja pertencem aos pobres, disse Antônio. Pois bem, foi também por conta do amor à verdade que um dia ele rompeu com a família. Quando nós dizemos que Santo Antônio rompeu com a família, não significa que ele rompeu com os laços de sangue, muito menos com os laços do amor. Aí ele não seria santo. Significa outra coisa: ele rompeu com a obrigação da convivência física e diária com os seus familiares. Por quê? Porque viver naquele estilo, viver em meio às seduções da riqueza e do luxo, em meio às futilidades da corte real, sua família era da nobreza, não servia para os seus sonhos de jovem.
para os seus sonhos de perfeição. Então, ele abandonou a convivência familiar e ingressou no mosteiro dos monges agostinianos. Mas ali também ele rompeu com os seus frades. E rompeu por quê? Porque também eles estavam contagiados pelos favores, pelas benesses, pela comodidade, graças à corte e ao rei. Mais uma vez, ele partiu e foi se irmanar com São Francisco de Assis. Daí em diante, então, ao longo de toda a sua vida, ele foi deixando para trás ilusões, vaidades, para focar todo o tempo naquilo que o seu coração almejava, a perfeição de vida. Foi também, em nome da verdade, que ele compreendeu uma coisa: não bastava sair do mundo para ser bom e isolar-se no convento. Era preciso voltar ao mundo para testemunhar o bem. Seu espírito jovem aventureiro não admitia ir procurar Deus isolado no convento, fugindo dos seus irmãos no meio do mundo e das batalhas da existência humana. Por isso, todos os anos que ele dedicou ao estudo e à oração foram preparação para o momento em que ele parte para o mundo e vai evangelizar todo o resto de sua vida. Também foi por causa da verdade que ele perdeu qualquer medo de confrontar-se com qualquer plateia, com qualquer grupo de ouvintes, de quaisquer classes sociais ou hierarquias religiosas, fossem ricos, fossem pobres, fossem analfabetos, fossem doutores, fossem padres ou frades ou bispos ou papas. Ele tinha a mesma palavra para pronunciar, a palavra da verdade. Ninguém conseguia tirar dele esse dom. A verdade é o meu primeiro compromisso. Vamos lembrar alguns episódios. Fica claro até agora que ele tinha aquela qualidade. Qualquer pessoa que queira ser respeitada e acreditada deve ter, que é a coerência. Sobre isso, uma vez, ele falou dizendo, na linguagem daquele tempo: quando o talento do pregador se harmoniza com a pureza da consciência, quando o seu saber se harmoniza com a sua vida pessoal, aí então nasce da sua palavra uma verdadeira sinfonia para as almas dos ouvintes. Ele só falava aquilo que praticava. Não exigia de ninguém, em nome de Deus, mais do que exigia de si mesmo, no cumprimento da vontade de Deus. Vamos lembrar alguns momentos da sua palavra. Diz a sua história que um certo dia, chegando a Pádua, ele ficou impressionado com a prática da maledicência pelos habitantes de Pádua. Aquela mania de a gente fazer uso da língua para sujar ou atacar o nome das pessoas, com calúnias, boatos, difamações. Aí ele falou forte diante da plateia e disse, literalmente, a sábia natureza colocou diante da nossa língua duas porteiras, os lábios e os dentes. Para quê? Para que essa prostituta
que gosta de ir para as ruas, não escapa, não vai embora. Disse isso e todos entenderam. Quando a língua calunia, vira prostituta, no pensamento de Santo Antônio. Outro dia, mas fora isso, a língua dele, ele deixou solta pelas ruas, pelas praças, pelas estradas de sua terra, da Itália, da França, de Portugal, de outros países, solta a serviço do Evangelho. Outra oportunidade, chegando novamente em Pádua, ele ficou escandalizado com o abandono das crianças nas ruas da grande cidade. E aí falou duro. Talvez ele se lembrou das palavras de Jesus. A palavra mais terrível que já saiu da boca de Jesus nos evangelhos foi em defesa das crianças. Ai daqueles que maltratam, escandalizam a criança. Melhor seria que amarrassem uma pedra no pescoço e lançassem no fundo do mar. Nunca Jesus tinha dito algo tão duro, mas é por causa das crianças. Santo Antônio se voltou para o seu público e falou assim: deixai vir a mim as criancinhas, e vós deixais as crianças na fome, no frio, no abandono e na morte. Em outra oportunidade, ele se deparou com frades e padres relaxando os seus deveres de evangelizadores com o povo. E clamou diante deles: vós, os pastores, estáis dormindo, e é por isso que o lobo assalta as ovelhas. Em outra oportunidade, ao chegar na mesma cidade, ele tomou conhecimento de como os usurários exploravam os pobres, os mais pobres. E os mais pobres não tinham a quem recorrer. Ai, Santo Antônio foi muito duro novamente. E disse para eles, para os usurários: vocês estão vestidos de púrpura, mas quem tinge as roupas de vocês com a cor vermelha é o sangue dos pobres. Vocês têm em lugar do coração um cofre forte. A sua condenação será terrível, porque quem bebe o sangue dos pobres é vassalo de Satanás. Era assim que ele falava. Eu imagino Santo Antônio, que defendeu de tal maneira as crianças, voltando hoje e visitando a terra onde Jesus nasceu, a Palestina, a faixa de Gaza, e se voltando para o comandante do exército de Israel, para esse monstro chamado Netanyahu, e dizendo essas palavras: Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas, e vós massacrastes 20.000 crianças inocentes na Palestina com as vossas bombas e o vosso ódio. E vós assassinaste um bebê de 7 meses com um tiro na cabeça de fuzil. Ele diria essas palavras, porque assim aconteceu. Mas também ele denunciou certos cidadãos e cidadãs cristãos que às vezes praticam boas obras para serem vistos pelos outros e dão esmolas, dizendo: em muitas mãos que distribuem esmolas, ou muitas mãos que distribuem esmolas, estão manchadas com o sangue dos pobres. Era assim Santo Antônio. Evidentemente, também devia ter seus momentos de consolo e de ternura, mas na hora de dizer a verdade, ele se lembrava do que Jesus dizia, de forma que agora a gente já compreende porque ele era tão popular, continua sendo e vai ser até o final dos tempos. Existe a popularidade dos demagogos, daqueles pregadores e oradores
que só falam o que os seus ouvintes querem ouvir. Seu interesse é agradar a todo mundo para ter o aplauso geral e lucrar com a sua eloquência. Seriam hoje aqueles que nós chamamos de empresários da fé, mercadores do Evangelho, biscateiros da esperança, manipuladores da palavra de Deus, exploradores da boa-fé do povo, que campeiam por toda parte. O que é que ele lhes diria? Ele se lembraria do que Jesus falou: aqueles que praticam o mal têm medo da luz e não se aproximam da luz, para que as suas obras não sejam reconhecidas. Eu imagino então Santo Antônio voltando hoje e visitando o Congresso Nacional e tendo a oportunidade de falar para os deputados e os senadores. Entre outras coisas estimulantes, ele também diria: com muitas de vossas leis, falou Jesus assim também aos fariseus, com muitas de vossas leis, vós anulais o verdadeiro mandamento de Deus. A lei existe para servir ao povo, palavras também de Jesus, com algumas diferenças. A lei existe para servir ao povo, e não o povo para ser escravo da lei. E ainda denunciaria a hipocrisia de alguns que disfarçam suas intenções com um rótulo piedoso, chamando-se bancada evangélica. Assim foi Santo Antônio, minhas irmãs e meus irmãos. Um dia ele disse a Deus, palavras textuais de Santo Antônio: ó Deus, o que é que eu posso dar para te possuir? E Deus respondeu, concedendo-lhe extraordinariamente o dom da palavra. E o que ele fez do dom da palavra, não aceitou que fosse só o dom da palavra, entregou-se por inteiro à obra da palavra da evangelização, mas entregou também a sua vida. Com a palavra e a vida, Santo Antônio foi o que foi e nos trouxe até aqui. Quando ele morreu em Pádua, aos 34 ou 35 anos de idade, vencidos por doenças graves, incluindo a diabetes, tão comum hoje, incluindo a artrose, que naquele tempo chamava mais de gota, né? Era gota, incluindo asma, que tantos dos nossos filhos ainda hoje têm, incluindo epilepsia, ou melhor, incluindo hidroxia, que minha mãe chamava barriga d'água, mas que fez de Santo Antônio muito gordo. Dizia uma tradição que provavelmente não está documentada, e no refeitório tinha até uma parte cerrada onde ele sentava-se, porque ele estava muito obeso. E nos últimos tempos da vida, praticamente carregado pelos outros, até que um dia não aguentou mais. Pediu perdão a Deus por não ter sido tão fiel como devia e atravessou a ponte. Esses homens não morrem. Ele atravessa a ponte do tempo para a eternidade, a ponte da missão para a recompensa, a ponte nossa para encontrar Deus. É de santos que nós estamos precisando. Urgentemente é de santos e santas. Lembremos então nesse momento que a nossa vocação para a santidade é a maior dignidade do ser humano. Ser santo é ser bom, ser generoso, ser fraterno, ser simples, ser carinhoso, ser sincero, ser autêntico. Isso é ser santo, não é fazer milagre. Fazer milagre vem por acréscimo por causa da fé do povo. É a fé. Quando Jesus fazia milagre, ao final ele dizia: vá em paz, tua fé te salvou.
Ele não dizia, meu poder te salvou. Todos sabemos que era o poder, mas o poder de Deus tem que ser acionado pela nossa fé. Se a minha fé não acender o estupim, do outro lado o poder de Deus não funciona. É a minha fé, com o poder de Deus, que faz o milagre. Portanto, não precisamos fazer milagre, porque se pensar bem, todos nós de vez em quando fazemos algum milagre. Suportar certa situação é um milagre. Viver como nós estamos vivendo no mundo, muitas vezes obrigatoriamente submetidos a certos malucos, psicopatas, que estão tomando poder em alguns países, viver assim é viver milagrosamente, de alguma maneira. Mas também fazendo aqueles milagres pequenos, conviver com certas pessoas, é um grande milagre. Uma mãe que eu conheço, onde eu trabalho, e tem o seu filhinho, que nem é filho dela, é filho de criação, numa cadeira de rodas, agora adolescente, paraplégico, angustiado, porque na adolescência ele descobriu sua diferença. E ela não vive mais para nada, senão para sustentar a vida daquele filho, para fazer que ele ainda tenha algum gosto pela vida. Essa mulher está fazendo um milagre 24 horas por dia. O mundo não sabe, a gente não vai venerá-la por isso, mas isso é santidade. Multiplique esses exemplos por toda a face da terra e vocês vão descobrir, nós vamos descobrir, que o que sustenta esse mundo é essa santidade anônima, que nunca tem propaganda desconhecida de cada dia, essa fidelidade, custe o que custar. É isso que sustenta o mundo. O resto é só um enfeite, decoração. Mas como nós estamos também nas festas de junho, mês de junho é o mês dos santos mais populares, Antônio, João, Pedro, Paulo e mais outras coisas, Dia dos Namorados. Não tenhamos medo de juntar essa força de Santo Antônio, essa austeridade. Não temos como ser santo na medida em que ele foi, mas juntemos tudo isso e acrescentemos também a alegria de viver. A nossa vida não pode ser só responsabilidade. Se for só responsabilidade, a gente vai ficar o tempo todo com a cara fechada, porque ninguém aguenta o peso de tanta responsabilidade. Nossa vida é responsabilidade e festa, a festa da vida. Se for só festa, vira mediocridade. Se for só responsabilidade, vira cara dura, desgosto de viver, vontade de morrer. Pois bem, já que não podemos ser santos como ele foi, vamos juntar nossas medidas de santidade. Cada um de vocês tem o seu pedaço de santidade. Acredite nisso, porque se não acreditar nisso, você não vai para o céu. Porque só entra quem tiver algum pedaço de santidade, né? Vamos juntar nossos pedaços de santidade e vamos ser mais santos coletivamente, a força dos cristãos, conseguindo construir nesse mundo de ódios, de bombas, de guerras, um mundo de paz, construir o verdadeiro reino de Deus. E para isso, a gente faça a oração mais breve e mais universal a Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Amém. Amém.